Fala pessoal, beleza? É, Adriel aqui. Tô um pouco sumido do canal do YouTube, né? Mas hoje eu venho trazer um conteúdo aí pra vocês. Acho que foi ontem que eu vi um corte, né? Acho que foi de The Chosen, que fala sobre a passagem bíblica que acho que é o centurião, não sei, mas um guerreiro, um soldado de patente alta que vai até Jesus porque um dos que estavam sob o comando dele estava doente. Uma das pessoas que estava sob o comando desse centurião, desse soldado com a patente alta. E, e isso eu gosto muito dessa passagem, é uma das passagens que eu mais gosto assim na Bíblia. Eu queria trazer um pouquinho do que eu entendo para vocês, né? Eu a passagem é essa, né? É o comandante indo até Jesus. E aí, quando ele chega em Jesus, ele pede, né, para Jesus curar a pessoa que está sob o comando dele. E aí, Jesus prontamente, né, fala: Não, eu vou até onde está ele para curar ele. E aí, nesse momento, né, o comandante ele para, né, e ele fala assim para Jesus que ele não é digno que Jesus entre na morada dele, mas para Jesus dizer só uma palavra, que assim como ele tem várias pessoas que estão sob o comando dele, ele diz vai e a pessoa vai, ele diz fique, a pessoa fica, algum anjo ou iria até lá e Jesus não precisaria ir até lá. Ele fala isso, né? Eu acho que, assim, já sem demorar muito, né, já caindo na palavra mesmo, eu acho que uma das coisas principais, assim, que me chama mais atenção nesse, nessa passagem é que o centurião, o comandante, né, ele teve fé em Jesus, primeiramente, porque acredito eu, né, que naqueles tempos você primeiramente acreditar que Jesus era o filho de Deus, né? Você acreditar que Jesus podia curar, né? Porque muitas das vezes Jesus passava pelos lugares seguido de multidões, mas haviam muitos que diziam o contrário, né? Tanto é que Jesus foi crucificado, né? Era, na minha opinião, né, era muito mais fácil um centurião condenar e falar: não, esse é um herege, esse é alguém que fala hipocrisias, que não é o filho de Deus. Mas não, né? Ele tem fé em Jesus e ele tem uma fé a um ponto de falar que ele não é merecedor que Jesus entre na casa dele, né? Acho que isso é um ponto muito interessante, assim, né? De você pensar que talvez aquele que, porque muitas das vezes hoje em dia policiais, né, são rígidos, né, são duros, né, principalmente naquela época um comandante devia ser duro também, devia ser rígido, né, e ele ter uma fé desse tamanho de pensar assim: eu não sou digno que você entre na minha casa, né, e mais ainda, né, ter uma fé ao ponto de falar assim que de uma distância longa você poderia curar. Eu acho que isso é dos pontos principais assim nessa passagem. A fé que o centurião tinha no Messias, né? Em Jesus, ele tinha uma fé muito grande. Às vezes pelo que ele escutou, às vezes pelo que ele viu, não sei, né? Tô trazendo mais uma passagem, um compreendimento pouco ali do que eu consegui entender dessa passagem, mas eu acho que isso nos traz muito isso, né? A que aspecto, a que medida eu acredito que Jesus pode me curar, né? Será que eu tenho essa fé que o centurião tinha, né? Porque muitas das vezes Jesus fala: foi a sua fé que te curou, né? Jesus fala muitas das vezes isso,
né? Será que eu tenho fé mesmo que Jesus pode mudar minha vida, pode me curar, né, cara? Porque o centurião, ele tinha fé. E outra coisa que me chama muita atenção também é a personalidade do centurião, porque é muito comum você ver pessoas que lideram, elas, um dos meus soldados está doente, eu não vou ligar muito, né, cara? Mas ele se importava com aquele soldado era importante para ele, né? Ele foi atrás de curar aquele soldado, né? Isso mostra pra mim que não é porque você é uma autoridade, não é porque você está numa hierarquia alta, sua patente é alta, que você tem que ser arrogante, prepotente, né? Isso me mostra isso também, né? E assim, outra coisa que me chamou muita atenção também ele ter a noção de que Jesus nem precisaria ir até a casa dele para curar o soldado dele, né? Isso mostra mais uma vez a fé que ele tinha em Jesus, né? Ele sabia que ele estava conversando ali era com o Filho de Deus, né, cara? E talvez por toda a vivência que ele tinha, por tudo que ele representava como centurião, como um comandante, né? Ele sabia que ele muitas das vezes errava em alguns pontos, né? E ele talvez não se sentia merecedor, mas mesmo ele falando assim: "Olha, eu não sou digno que você entre em minha casa", ele foi até Jesus. Muitas das vezes, muitas pessoas, eu falo até de mim mesmo, nós deixamos de nos aproximar de Deus, de Jesus, porque nós temos alguns pecados. E essa passagem toca nisso também para mim, né? Porque é, ele compreende, ele fala assim: não, eu não sou digno que Jesus entre na minha morada, na minha casa, mas ele vai até Jesus, né? É, o seu pecado ele não te faz como eu posso dizer, você deve buscar, né? Você deve buscar o seu poder superior, né? Independente se você está cometendo pecado ou se você não está cometendo pecado, é o que o centurião faz, né? E ele consegue a sua bênção, né, cara? Ele vai atrás da bênção e ele consegue a bênção. Jesus faz exatamente aquilo que ele pediu, né? Jesus não vai até a casa dele. Jesus podia muito bem refutar ele: não, eu vou na sua casa assim. Não, e ele fala assim: eu tenho que ver a passagem de novo, mas eu acho que Jesus fala isso, né? Ele fala que seja feita como a sua fé. E ele ainda elogia, ele fala: não vi uma fé desse tamanho em Israel, algo do tipo, ele fala assim. Eu só vi o corte mesmo, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês, né, cara? Acho que são esses pontos assim que a passagem ela traz para mim, né? De, de ele se importar, né? Quando você é um líder, quando você tem pessoas, seja ela da sua família, seja ela quais for, né? Você buscar a cura, não somente para você, mas para as outras pessoas também. E você entender, né, cara, que muitas vezes o poder superior, seja ele Deus, Jesus, o que você acreditar, né? Muitas das vezes você tem pecados, mas isso não te impede de você procurar o milagre, né? Poderia me estender mais aqui, mas eu vou ficar por aqui. Depois eu trago mais conteúdo para vocês aí. Tamo junto, família.